Olá, consciência. Aqui estamos mais uma vez. Eu, Mário Jorge, falando e trazendo interesse, coisas que sejam do seu interesse, pelo lado do meu próprio conhecimento e com a base do Tom Campbell, e sempre interagindo também, muitas vezes, aqui com a Débora Sachs, amiga aí de longa data, e responsável pelos treinamentos do Instituto Monroe no Brasil, no Rio de Janeiro, e que tem um profundo conhecimento desses assuntos que a gente costuma trazer aqui, que são sobre esta realidade mais ampla, né? Não apenas esse quintal de realidade material que a gente pensa ser material e que muitos pensam que morreu, acabou, que é um pensamento infeliz, porque as pessoas ficam só na materialidade, achando que só vão juntar coisas, mesmo que não vão sobreviver para levar as coisas que juntaram, e aí ficam fazendo qualquer coisa, porque não chegam a compreender essa visão mais ampla, esse objetivo maior que pode ter quando você adquire, né? Quando você tem este tipo de experiência, vamos dizer, que alguns chamam de paranormal, né? Mas que é bem normal, né? Num estágio de consciência mais ampliado e que muitos, na verdade, qualquer um pode atingir, mas a pessoa tem que procurar, né? Tem que procurar ajuda, tem que procurar treinamento, tem que treinar, tem que se desenvolver, tem que, claro, se quiser, obviamente, ninguém é forçado a nada, mas quem quiser evoluir, aprender e ver mais da realidade, tem essa oportunidade de fazer isso e tem a quem recorrer. E hoje estou aqui, hoje com a Débora, que está plenamente gabaritada para dar suporte nessas coisas. E vamos conversar sobre mais alguns assuntos hoje. A gente vem vindo numa série de temas aí em função de perguntas que surgem. E a ideia hoje é conversar um pouco sobre esta questão do que essas experiências, né, nos ajudam, como que pessoas podem falar do que acontece, por exemplo, quando alguém morre, para onde ela vai, o que acontece lá, o que acontece depois, se existe outra vida depois. Né? O próprio Tom, volta e meia, eu publico alguma coisa que ele fala disso aqui, sempre tem algum alguém vai entrar, mas como é que ele sabe disso? Então, assim, hoje você vai entender melhor como é possível, né? Se é que já não entendeu, mas como é possível saber dessas coisas e que informações, né, úteis, práticas, que aprendizados a gente extrai dessas experiências, né? Coisa que, para Débora Sachs, são relativamente corriqueiras, né, Débora? É isso daí. O que pouca gente sabe que eu tenho formação como terapeuta de vida passada, né? Com a linha do Roger Wilger, né? 6 anos de formação, com diversos módulos diferentes, né? Uma formação que eu achei fantástica. Foi um dos melhores professores que eu já tive, né? Gente assim não tinha que sair desse mundo, não. Não tinha que largar o corpo físico por aqui tão cedo. Já saí com 150 anos daqui. Ele me ensinou muito, me deu orientações bibliográficas fantásticas. Eu aprendi demais e vivenciei muitas experiências, né? Além de ter atendido diversos pacientes com histórias diferentes, né? Com experiências diferentes, porque as pessoas regrediam é, assim de cara, porque às vezes alguma coisa que ela estava tentando aprender aqui nessa vida de hoje era uma programação que ela tinha realmente a nível de uma ressignificação numa vida passada de aprender. Quer dizer, isso era uma história muito, muito recorrente, isso daí. Então, realmente trabalhar com essa linha de o que eu vim fazer aqui, qual minha missão, qualquer coisa assim, é uma coisa que a gente aprende também com os exercícios que o Instituto Monroe nos passa e a gente faz nos cursos, quer o básico, quer os avançados, entende? A gente começa a pegar isso daí, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu objetivo, qual é a minha missão na vida. Todos temos alguma missão na vida, todos temos. Então, a pessoa tem possibilidades de entender o que veio fazer aqui, porque tem uma razão de ser. Entende? Então, eu acho fantástico isso, eu trabalho bem com isso, porque eu já expliquei para todo mundo que, além de ser terapeuta formada com essa história de atendimento de vida passada, né, que eu parei de atender
Infelizmente, quando eu entrei para o Instituto Monroe, no início ainda dava para fazer um pouco, depois o trabalho foi evolumando tanto que eu não consegui mais trabalhar, porque uma sessão de terapia de vida passada é mais longa. E não dá para você atender e fazer os cursos, e não dá. Eu atendo sessões de orientação terapêutica, que a gente chama de meditação terapêutica, né? Mas não mais vida passada, que são sessões muito extensas, né? São sessões que seguem um modelo muito extenso. É fantástico o trabalho, a gente aprende demais, a gente entende demais, a gente se torna mais compreensivo a respeito da realidade da vida aqui na Terra, né? Qualquer coisa assim, e dos nossos propósitos, né? Eu acho que isso é muito legal, entende? É muito legal. É, perfeito. É muito importante isso que você comentou. Essa questão do que estamos fazendo aqui, né? E agora ela precisa ser compreendida, e já adianto, né? Nós não estamos aqui porque somos espíritas ou pertencemos ao espiritismo ou qualquer coisa assim, né? A gente está comentando vidas passadas porque são constatações diretas da Débora Sachs, por exemplo, por experiência dela. Eu tenho uma pequenina experiência de algumas consultas que fiz nisso aí, mas o Tom Campbell tem uma vasta pesquisa, ele é físico, especialista em consciência, e também tem uma vasta pesquisa no assunto e deixa todo esse mecanismo de funcionamento muito claro dentro da trilogia de livros My Big Toll dele. Agora, a questão toda é que essas coisas que a gente vai estar dizendo aqui não é porque a gente acredita em algumas coisas, é fruto de experiência e de informações, né, de pessoas que fizeram trabalhos de busca, como o próprio Robert Monroe, como o próprio Tom, como pessoas que a Débora cita aqui, e que trazem essas coisas à tona, né? Então, realmente, eu começo isso sempre brincando com aquela história de que as pessoas vêm perguntar para o Tom, como é que ele sabe disso? Ele sabe disso porque ele foi lá, ué. Ele foi lá. Aliás, ele não foi lá só, ele tem essa possibilidade de, estando aqui, entrar no estado alterado de consciência, né? Uma experiência fora do corpo, uma viagem astral, e seguir pessoas que estão deixando esta realidade e indo para uma área de transição e ver o que acontece com elas lá. Então, ele viu dezenas, centenas de pessoas, ele trabalhou nessa área durante um tempo, foi designado para ele acompanhar essas coisas, para adquirir esse conhecimento, ele teve essa oportunidade e ele também tem acesso às próprias vidas passadas e transições, né? Então, ele também consegue lembrar dos detalhes do que aconteceu com ele, a essa altura do campeonato, né? Então, assim, não assim, é baseado em dados, em informação experimentada aí do Live Vida, e que as pessoas podem ir atrás e olhar, né? Mas o fato de você ter noção que essas pessoas estão fazendo as coisas desse jeito, né, te dá uma base para já ficar um pouco mais tranquilo de antemão, né? Agora, dentro desse aspecto mais amplo, né, você consegue também, no caso, o que o Tom acaba mostrando, que faz todo sentido, muito para mim faz por conta da minha própria experiência, que esta é uma realidade de aprendizado. Então, absolutamente tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado. Para quem? Para o Mário Jorge? Para esse cara que está usando esse óculos aqui? Não. É para a consciência que eu sou. Então, eu estou experimentando uma vida através do personagem atual para extrair coisas positivas, úteis, né? Que me tragam luz, que me tragam crescimento, que me tragam a oportunidade de ser um ser mais amoroso e que seja mais colaborador, mais interativo, mais positivo. É isso que eu estou fazendo. Então, no fundo, toda a consciência, inclusive a fonte, ela está buscando evoluir e crescer. Não existe limite conhecido para o crescimento da consciência, seja da fonte, seja nossa, né? Então, e a consciência está sempre atrás disso. Então, dentro desse contexto maior, as pessoas estão vindo aqui buscar uma experiência mais específica em determinada coisa ou em outra, né? Mas que vai contribuir no cômputo geral para aquele crescimento dela. Então, no fundo, sempre tem a busca. Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, tudo bem, mas você está fazendo algo voltado para o seu crescimento. Então, fica de É. olho e veja o que é que você está podendo aprender
com as experiências que você está tendo e você já vai estar caminhando na direção em que você busca, ainda que ela não esteja tão clara para você de imediato, enquanto você busca. E aí você pode, com a ajuda, né, por exemplo, de um tipo de terapia desses, buscar saber um pouco mais sobre a sua busca específica desta vida, É. se é uma ou se é mais de uma, mas dentro de um contexto que você já sabe que está conectado, porque não tem como não estar. O motivo da existência desta realidade, destas oportunidades para nós aqui, é a busca da consciência pela expansão, pelo crescimento. Faz sentido, Débora? Faz sentido, faz sentido. E só para deixar as pessoas um pouco assim mais otimistas, existem exercícios que a gente faz durante os cursos avançados ou os cursos residenciais também, em que a gente pede permissão para acompanhar alguém que esteja chegando no plano espiritual, quer dizer, deixou o corpo físico aqui na Terra, a gente chama morreu, né? Nos fala que morreu, mas todo o restante dos outros corpos vai lá para aquilo que o Robert Monroe chamava e chama ainda, né? De Focus 27. Então, quando você entra lá, você tem diversas situações que você pode preencher, conhecer, se engajar, entrar, trabalhar, ajudar, sei lá. E uma das primeiras é a curiosidade, né? Então, o Robert Monroe sugere que você, depois de passar uma curiosidadezinha, uma visãozinha assim por cima do espaço onde você está ali, para você ir na entrada desse espaço, como se fosse assim um lobby, uma portaria, alguma coisa assim, desse, sei lá, uma chegada. E você Uma pedir permissão, recepção. uma recepção desse jeito. E você pedir permissão aos guias que estão recebendo essas pessoas que estão chegando, esses recém-chegados, você pede a permissão aos guias de seguir alguém, algum daqueles que acabaram de chegar, para conhecer alguma coisa sobre ele, de quem ele foi, e como vai ser tratado, e quais as orientações, e como vão ser as perguntas, qual vai ser a dúvida que ele vai ter ou que os guias vão buscar para ajudá-lo, qualquer coisa assim. Então, quando você segue uma pessoa, você vai junto com ela, uns vão para uma sessão que é de recuperação, outros vão para uma sessão que é só de descanso, que eles vão descansar algum tempinho, é pouco tempo, assim, às vezes uma semana ou qualquer coisa do gênero, porque lá o tempo não existe como a gente conta por aqui, né? O tempo é diferente. Aquilo que a gente já falou, né? Que aqui na Terra o tempo é linear, fora da Terra o tempo é circular, né? Então a gente não sabe direito quanto dura isso, né? Definitivamente a velocidade lá ela é mais rápida para a gente. A gente pode passar por muito mais experiência, enquanto aqui Muito, quase não aconteceu nada. é. Então, a gente segue alguém e acompanha essa pessoa e vê todo o processo, sabe? Que ela vai até o ponto em que ela se engaja em alguma coisa, ela encontra alguém conhecido, sabe? Ela faz novas amizades, você segue alguém, você acompanha o que está acontecendo com alguém que acabou de chegar, entende? Você pode fazer isso. E você também pode, entrar numa situação e que você começa a lembrar de histórias suas, entende? E como que você veio para cá aprender isso ou aquilo, porque você pediu para ter essas experiências, né? Qualquer que seja. Então, existem experiências que as pessoas, eu gostaria muito de viver a experiência de ser mãe, porque na última vida que eu tive agora, que eu estou chegando aqui, não fui mãe, e eu gostaria de ser mãe. Então, você é colocada numa outra situação, sei lá quando, onde, não tem muita importância isso, é discutido depois, mas fica aquela ideia de que aquela pessoa gostaria de ser mãe, entende? Qualquer coisa assim. Então, você tem experiências diversas. Eu queria viver a experiência de ser uma pessoa muito poderosa. O que eu faria com o poder? Porque eu acho que você tem que ter controle com a experiência de poder, qualquer coisa assim.
muitas pessoas falham nessa experiência porque elas se embebedam no poder, entende? É, Alguma coisa assim. a pessoa, quando está numa busca dessa de experiência de ter poder, né, ela pode, por exemplo, entre muitas outras coisas, mas grosso modo aí duas coisas principais. Uma, ela pode estar testando o resolve dela, a decisão dela em ser positiva e praticar o bem e É, adquirir um poder não pelo poder, mas pelo benefício que ela pensa que pode causar com ele para uma maioria, né, para muitos, porque supostamente quando você tem poder, você pensa que vai poder fazer mais. Tem pessoas que pensam isso, eu garanto, porque eu é, é, já tive essa oportunidade de passar por isso. E às vezes você descobre o que você pode fazer e o que você não pode. Inclusive é, porque, por mais que você queira fazer bem com isso, às vezes depende do que as pessoas querem receber e obter disso, né? Não é só de você. Você vai fazer o bem para quem? Essa pessoa quer o bem que você quer causar, né? Aquilo que é, você está pensando em causar de bem, você acha que é bom, é o bem para a pessoa. Será que a pessoa tem a mesma interpretação que você quando ela é, receber? Então, assim, é, tem muitos aspectos interessantes. E tem, mais grosso modo, você tem a pessoa que está tentando, né, adquirir aquela situação, aquela posição, porque acha que pode fazer algo positivo, né? E tem o outro que simplesmente está querendo ter poder porque quer fazer o que quiser, o que der na telha, o que der vontade, né? Quer abusar, quer não sei o quê, né? Sim. Ou tem quem esteja iludido, achando que vai fazer o bem, mas quando chega lá, cede para a primeira oportunidade e começa a abusar, né? Porque aquilo sobe a cabeça. Tem quem diga que aquela história, né? Poder absoluto. Poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas, é. na verdade, não é bem isso, né? Não é O bem isso, poder, ele não, só não. revela, é que nem aqueles É, líquidos de revelação. A imagem é, já está lá, só não foi revelada. Você pôs ali naquela oportunidade de poder, e aí o que estava dentro da pessoa, né, aquele pequeno monstro, sai para fora e é, toma posse. E aí é uma oportunidade para todo mundo ver aquilo, como é que funciona, como é que Como é que é, e para a funciona? própria pessoa, depois, quando deixar essa experiência, voltar e rever aquilo, e quem sabe aprender algo mais, inclusive que não está tão preparado assim como pensava para aquela situação. É, porque a gente tem que lembrar que pode ser uma pessoa muito poderosa a nível energético. Então, aquela pessoa que chega num local. E ela é notada por todo mundo, entende? Porque ela é uma pessoa que tem luz própria, sabe? Quantas vezes eu já encontrei professores, mestres mesmo, professores aqui na Terra, né? Em que eu olhava e falava, chamava a atenção, chamava a atenção, sabe? Aquela pessoa numa plateia de um congresso, aquela pessoa chamava a atenção e de alguma forma eu queria saber quem era aquela pessoa. Eu ia até a pessoa para saber quem era aquela pessoa. Aí eu falei, meu Deus, esse é o tal fulano de tal, que eu, nossa, já li os livros dele, olha aí quem é, entende? Eu tive uma experiência assim com Stanislav Grof, né? Ele que escreveu toda aquela linha falando a respeito das experiências de Kundalini, né? Emergência Espiritual foi um dos livros que eu mais gostei de ler sobre ele. Eu conheci o Stan Groff pessoalmente e a energia de amor dele era tão enorme, o campo dele era tão enorme que eu tinha até dificuldade de respirar às vezes, entende? A tal volume daquela energia. E eu era muito amiga da tradutora que acompanhou o Stan Groff aqui no Brasil, quando ele veio para cá fazer os cursos e tudo mais. E ela falou para mim, é verdade, Débora, eu, para poder fazer esse trabalho, eu tive que fazer trabalho em mim primeiro para poder me sentar ao lado dele e traduzi-lo, porque o campo dele é absolutamente incrível. Um homem um grandão, alto, assim, ele é bem grande, assim, bem alto, né? Será que é porque eu tenho 1,60 m? Todo mundo pode ser muito alto para mim. Até eu, hein, Débora?
Entende? Então, eu vi esse homem, a gente vinha vindo do restaurante, assim, sabe? Pela rua, assim, tinha acabado de almoçar. De repente ele para, se abaixa e pega uma flor na calçada, uma daquelas flores que cai do buganvília, sabe? Que é comum, sabe? É como uma flor comum no chão. E pega aquela flor com um cuidado, como se ele estivesse pegando, sabe, uma joia raríssima. É uma flor que a gente tá careca de ver para tudo quanto é lado na rua, né? E começa a analisar a perfeição daquela criação. Sabe, assim, no meio do nada, a gente todo mundo rindo, conversando, falando do almoço, falando do não sei o quê, e ele abaixa no chão e pega aquela flor e fica tentando entender todos os traços e contornos e meandros daquela flor, sabe, assim, com uma e você via a experiência dele de total conexão com aquela criação tão perfeita, entende? Que é uma flor. Então, você pode ter poder, mas aquele poder de aumentar a sua capacidade de jogar luz em torno quando você tem uma atitude dessa. E você cria um poder, mas um poder amoroso tão grande que você traz e você ajuda as pessoas a levantarem o nível delas a nível amoroso também. Então, há pessoas que estão aqui na Terra para levantar a energia circundante, sabe? Então, sei lá, eu como tive educação católica, eu falo, por exemplo, da presença de Jesus. Onde ele entrava, todo mundo percebia, mesmo porque ele era mais alto do que todo mundo, né? Também. E ele tinha um poder de juntar multidões em torno dele, né? Que era absurdo. Gandhi com aquela humildade dele, aquele jeitinho dele, juntava multidões em torno pela energia positiva que ele tinha. Então, se você tem uma energia e você desenvolve um pouco mais essa energia, você é de um bem enorme aqui na Terra, porque a Terra está passando por uma fase meio complicada, né? De mudança dimensional, mudança disso e daquilo, as pessoas e meio que parece que não sabe direito o que querem, sei lá, entende? Então, estar próximo de pessoas que levantam a energia do local onde a gente chega é uma coisa fantástica. Eu fazia os cursos do Groff aqui no Brasil, aqui no Rio e São Paulo também, que eu falo, meu Deus do céu, olha isso. Os seis módulos que eu fiz do Roger Wilger de terapia, ele chamava de memória profunda, né? Em vez de chamar de terapia regressiva, ele chamava memória profunda. Sabe? Eu sentava ao lado do Roger, porque às vezes essa moça que fazia as traduções, ela falava, Débora, fica aqui do lado, traduz para mim, que eu tenho que ir no banheiro. Daí ela ia e eu ficava do lado dele traduzindo. Rapaz, a energia era uma coisa impressionante, porque ele iniciava os cursos lendo alguma coisa de Rumi e trabalhando no conceito de alguma coisa de Rumi, sabe? Nossa, aquilo era uma coisa assim que às vezes ele terminava de falar e eu ainda estava embebedada com o que eu tinha acabado de ouvir. Aí ele chamava Débora, eu olhava, ele já estava querendo voltar a trabalhar, eu ainda estava embebedada com o que ele tinha acabado de falar, entende? Quer dizer, e isso levanta a energia do grupo de uma forma que é impressionante, sabe? Então, é um bem, é uma das formas que a gente pode usar o poder para o bem, entende? É, Que, sabe, você, você você, levanta a tua, a tua energia, a tua vibração, tudo mais, a um nível que você ajuda muito mais gente do que você imagina, entende? É, é a. eu concordo com você em gênero, número e grau. E esse exemplo, vamos dizer, por exemplo, de Jesus Cristo, aí no caso, que assim, para mim é uma consciência extremamente iluminada, que realmente veio aqui para ajudar a elevar o nível, e isso é feito de várias formas, né? E
cada um alcança no seu próprio grau de compreensão a forma em que ele esteve fazendo isso por aqui. Muitos esperavam que fosse um guerreiro, um lutador, que fosse desbancar o Império Romano, né? É, então, assim, acha que aquele Deus envolvido e castigador está mais para um Thor e para um Odin do que É, né? Que vai chegar lá e vai soltar raio, vai dar martelada, né? E aí acaba se frustrando porque não era esse o caso, né? O meu reino não é deste mundo, né? é, É do mundo maior, né? Este mundo é é, um pequeno pedacinho, e bem ignorante, inclusive, do- é, ainda, infelizmente, do que pode ser, né? E ele vem trazer uma mensagem positiva, uma energia. É claro, quando a gente está próximo de pessoas assim iluminadas, você está envolvido, está interagindo, é uma coisa fantástica, porque assim não tem como você não pegar uma borda daquela transmissão, não, daquela não é, energia que está rolando é, ali, né? é. Você entra naquele clima e é uma coisa deliciosa. Só dá aquela tristeza depois que acaba a Verdade, oportunidade. Mas ele verdade. traz essa oportunidade de energia que ajuda a penetrar com a mensagem que ele também está transmitindo aqui, né? No caso de Jesus, oralmente, e mais, por exemplos também, né? Por atitudes, não apenas por dizer, né? Mas assim, a mensagem e a salvação, né? Que alguns esperam, não é exatamente essa de vai te libertar dos romanos, né? Nem Não, desses e nem daqueles. Não, é uma coisa pessoal, interior, pessoal sobre a sua interior. forma de ser. É você se despregar dessa imagem do que você pensa que é e passar a ser mais daquilo que você realmente é, evoluir, expandir, praticar, né? Dar exemplo, contagiar positivamente, mas o caminho está dado, com poucas É, palavras, né? Com é, exemplo e com a luz, né? Amar o outro como se fosse a você mesmo, trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? é, Só por aí já seria a é, fórmula do sucesso. Se cada é, um estivesse praticando isso hoje, nem precisaria de quase mais nada, não é verdade? é, é, Agora, nunca é a questão de você não é um tipo do salvador, não é um super-homem que vai vir de Krypton e vai eliminar os mísseis na face da Terra, entendeu? Não é uma coisa assim. é, Assim, o crescimento verdadeiro está, os mísseis, ou o que for, né, de ruindade, de maldade, está aí para você superar individualmente. Cada um de nós aprendemos que esse não é o caminho e seguir o exemplo, seguir o ensinamento, praticar, experimentar, ver que aquilo funciona, contaminar positivamente, jogar energia positiva de volta é. no sistema, sinergizar, né? E é isso, a salvação não é porque vai vir aqui pegar você e levar no colo, né? Não, não, Não era essa a proposta, não vai não, não. carregar ninguém nas costas, vai É, dar o exemplo, vai compartilhar a energia e vai dar essa mensagem que é a solução. A solução está aí faz tempo, não foi um só que passou, né? Infelizmente, as pessoas ficam ainda esperando aquele que vai nos libertar dos romanos, né? é, Estou falando aqui metaforicamente, né? Existem muitas metaforicamente. outras libertações que a gente gostaria de ter no mundo atual, mas a coisa não é da ação, né? O momento que existia lá, na época de Jesus, que eram os romanos, que eram supostamente o castigo, mas não eram nem eles. Às vezes as maldades eram causadas pelos próprios judeus na época, né? Pelos aqueles caras que supostamente eram sábios, né? Ou que eram líderes, e na verdade foram às vezes piores que os romanos, né? Teve romanos que não foram tão ruins como alguns deles mesmos lá. Então, assim, É, a mensagem é para todos, não é deste mundo, né? Não é, é da forma de ser. Este mundo vai ser transformado se nós adotarmos essa sugestão excelente, esse exemplo excelente de mudar nossa forma de ser, de crescer e de expandir. Você é. pensa que é algo por aí, não? Eu acho que é por aí mesmo e muito mais. É, vai até mais profundo. A semana passada caiu um texto na minha mão, que eu vou ter que achar esse texto de volta. Eu vi ele na internet. É, e esse texto falava da capacidade autorregeneradora das nossas células.
E agora eu tô lembrando o que que foi. Eu estou localizando agora. Localizei. Eu vi as, eram um, dois, três, quatro, cinco, assim. Primeira coisa, segunda função, terceira função, falava das medbeds. Então, medbeds são camas, médicas que estão chegando no mercado, devem começar a funcionar em hospitais nos Estados Unidos, os hospitais de medbeds, agora em janeiro. É, logo chega aqui no Brasil também. E são camas que trabalham com energia, mas é uma energia muito diferente daquela que a gente conhece. Então, qual é a função dessas camas? Elas despertam a qualidade autorregeneradora das nossas células. Então, isso não seria necessário se a gente tivesse um solo rico em tudo aquilo que a gente comesse, viesse com riqueza de minerais e tudo mais, e vitaminas e tudo mais, de um solo bom. Nós não temos. O solo é absolutamente pobre. Se as comidas que a gente comesse, os vegetais, os legumes, a partir daí não tivessem os agrotóxicos que vão tampando a nossa capacidade de muitas, criando muitas doenças, intoxicando o nosso organismo, criando mal-estar na gente, a gente já não está em plena disposição. Os nossos hábitos, assim, refrigerante, qualquer tipo de bebida. Eu me lembro de uma vez que eu morava ainda nos Estados Unidos, eu morei lá há alguns anos, né? Em que eu li um artigo sobre qualquer tipo de coisa alcoólica afeta suas células, os teus neurônios. Sabe, aquilo me deixou, eu falei, nossa, afeta os neurônios, como assim? Eu comecei a ler o artigo lá, falei, eu nunca parei para pensar nisso, quer dizer, um vinhozinho, uma cerveja, tudo afeta os teus neurônios. Quer dizer, você pode se alimentar, tomar sucos, tomar isso, comer aquilo, que seja ok para você, que seja saudável e que as tuas células tenham capacidade mais plena de autorregeneração. Então, você não adoece. Então, a função dessas camas é trabalhar e trazer de volta a capacidade autorregenerativa com a qual nós nascemos. Eu fiquei assim tão pasma. Eu falei, meu Deus, e aqui eu estou falando das medbeds como se quase fosse uma coisa mágica. Não é bem assim, quer dizer, é uma coisa que você, acessando um estado alfa, acessando um estado teta, acessando um estado delta, dependendo da situação, ou do como a cama coloca você na hora que você está deitado, e aqueles trabalhos energéticos contornam você, vão trabalhando você, despertando em você de uma forma ou de outra, a sua capacidade autorregenerativa. Então, uma das coisas, por exemplo, que, por incrível que possa parecer, é autorregenerativo, é a fé. Uma época eu estudei uns 4 livros a respeito de trabalhos que estavam sendo feitos em hospitais americanos, em que eles estavam fazendo a experiência de grupos com fé e grupos sem fé. Qualquer que fosse a religião, não tinha importância. Então eles entravam, falavam sobre o assunto, não sei o que lá. Alguns eles entravam, rezavam, e outros eles não faziam nada. Eles falavam de coisas triviais. E viam qual era o tempo de cura daquelas pessoas. As pessoas que tinham fé, elas davam aí um enfoque, eu acredito que eu posso sarar, eu acredito que a pessoa tinha essa colocação interna, ela influenciava as células dela. Ela tinha produções maiores de elementos no próprio corpo que levavam a uma cura mais rápida, entende? Então, me fez lembrar, quando eu estava vendo aquilo lá, uma história que eu tinha visto há pouco tempo sobre um outro assunto, em que mostrava Jesus caminhando, né? E alguém tocou na roupa dele e ele falou: Quem tocou na minha roupa? E uma mulher disse: Perdão, perdão, fui eu. E ele olhou para ela, né? E ela falou: Eu queria tanto me curar, eu tenho uma hemorragia que não para. E ele botou a mão assim na cabeça dela e falou: A tua fé te curou. Entende? Quer dizer, isso qualquer pessoa é capaz de fazer. Então, quando eu li sobre isso, eu falei,
Parece que nós estamos aprendendo agora alguma coisa que não é magia, que não é nada, mas é a nossa capacidade de nos colocar na vida com saúde, fazendo o nosso entorno o mais saudável possível e acreditando que a gente consegue conversar com as nossas células, porque era isso que ele propunha no artigo, conversar com as próprias células. Converse com as suas células. Mas não é o máximo isso, entende? Olha o poder que isso te Bom, dá. Débora, se você parar para olhar que provavelmente foi você que causou a doença para você mesmo, né? Nada É, mais natural do que você poder causar a cura também, né? Porque, veja, de uma forma ou de outra, quando nós estamos num estado, vamos dizer, de ignorância e de afastamento e de separação, a gente cria um mundo que cria os produtos que cria, que vende, que consome e que causam doenças, mas isso é assim a parte que parece material daquilo que nós estamos criando com a qualidade que a gente tem ou não tem, né? Mas, além de tudo, energeticamente, a gente também está fazendo isso, né? é, E tanto que, assim, não é só uma questão de. É claro que determinadas fés que a pessoa tem, ela acredita que vai se curar, que vai ter algum tipo de ajuda, e ela se cura. Da mesma forma que também, quando ela pensa que tem um remédio que é bom e é um placebo, e aquilo ela tem fé na pessoa que está dizendo que aquilo cura, aquilo também cura. É o famoso cura. efeito placebo, ok? É. E é porque o efeito, a cura, está na sua mão, assim como a causa da doença esteve na sua mão também, né? Por vários métodos, pelas escolhas que você fez, aquilo com o que você alimenta o seu avatar, assim como as escolhas que você fez daquilo com o que você alimenta a sua alma, a sua consciência, né? O É, tipo de música que você ouve, o tipo de companhia que você anda, o tipo de comida que você consome. Então, assim, aquilo que você é gera as condições para que você tenha algum tipo de aprendizado para deixar de ser aquilo e passar a ser algo melhor. é, Tudo nesta realidade reflete essas condições de aprendizado. Sendo que, no final do dia, sempre lembrando, né, a gente não é o avatar, a gente não é o corpo, como diria o Robert Monroe, somos muito mais do que o corpo, e o que nós somos não morre. Né? Ele tem que ter estas experiências aqui. Aliás, já dá um gancho para a gente falar também dessa questão das experiências, né? Esse é um é. campo de experiência que a gente tem aqui, onde tem de tudo, né? A De gente olhar para tudo. o mundo, tem desde as coisas mais elevadas em andamento, em algum local, né? E até as coisas mais horríveis, né? Que estão sendo feitas, os maiores abusos, os maiores crimes que estão sendo cometidos. Então, como escola, né, como você na abertura falou, tudo isso está dentro das possibilidades do que é o todo, do que é É, tudo, né? E é, assim, a gente efetivamente, né, quem não passou e não experimentou, não realmente aprendeu, pode até saber intelectualmente, mas assim, quem passou, experimentou e optou por melhorar e ser diferente daquilo, né? Porque tudo aquilo está em nós, mas alguns experimentam, outros não. E a gente está vindo para cá, né, dentro desses objetivos aí que tenhamos, em experimentar coisas específicas. E às vezes são coisas que, como você falou, pode ser ter poder, pode ser algum tipo de pessoa desajustada, ou seja o que for, a gente não sabe, né? Obviamente, neste momento, quem está procurando saber mais com isso, provavelmente não é o caso, mas tem gente aqui fazendo de tudo, né? Porque veio aqui experimentar de tudo, é, na busca de aprender e começar aos poucos a discernir aquilo que são escolhas mais amorosas ou menos amorosas, não apenas para si, mas principalmente para o outro, e aprender a deixar de causar impactos negativos e causar impactos mais positivos. Mas pode ser em algum momento, né? Eu acho que você é. teve uma resposta em algum contato que você fez numa dessas andanças, de alguém dizendo que alguém vem experimentar ser uma pessoa que aparentemente é ruim, né? É ruim, eu uma vez perguntando sobre o assunto no astral, né? E aí eu recebi a explicação que algumas pessoas escolhem experimentar uma vida de maldade.
é porque essa pessoa acredita, por alguma experiência que ela deve ter tido em alguma outra existência, que quem tem um poder através da maldade tem um poder total. E ninguém tem um poder total. Ninguém, esquece. Entende? Então, eu falei, mas isso pode? E aí eu recebi a resposta que sim, isso pode. São escolhas. O livre-arbítrio é desde o momento em que a gente escolhe vir. Que a gente planeja a nossa vida, que a gente coloca as intenções, os objetivos, o que eu pretendo nessa vida, quais são os meus valores para essa vida, o que eu realmente quero experimentar. E isso é aberto, é colocado como uma opção, ok? Apesar de quem está dando essa permissão ficar mais assim de olho naquela pessoa, entende? Porque ela quer ter uma experiência assim de maldade, porque essa pessoa acredita que a maldade lhe dá poder, e a maldade não dá poder. Poder não é medo, poder é respeito. Entende? Isso aí que é uma coisa que as pessoas têm que entender. O poder está conectado com o respeito, não com o medo. O medo está conectado com qualquer outra coisa diferente. Inclusive, é o oposto do amor, né? Entende? Quer dizer, é uma coisa muito incrível. O medo é o oposto do amor. Então, é uma coisa assim, mas a pessoa escolheu. E ela vai chegar em alguma conclusão, em algum momento daquela vida dela, que ela está sozinha. E a solidão é uma coisa complicada, sabe? E muitas vezes em terapias regressivas, eu tive pessoas que viveram vidas assim, entende? E eu consegui entender do relato dessas pessoas, quando elas começaram a relatar, qual foi a frase de ressignificação que elas tiveram ao final da terapia? Entende? Que elas ressignificaram a palavra poder, ressignificaram a palavra felicidade, porque elas achavam que esse tipo de poder trazia felicidade, e não traz, não traz. Entende? Então, é interessante que o poder total causa solidão, causa isolamento, ninguém chega perto. Entende? Da mesma Causa forma, inveja. às vezes até inveja, mas, por exemplo, existe um tipo de poder que ninguém realiza, que é o poder da vítima. Entende? A pessoa que é vítima numa família, sabe? Então, sabe, isso, meu Deus do céu, você encontra de monte, né? E eu comecei a entender isso quando eu fiz minha formação como terapeuta regressiva, né? Porque a vítima, todo mundo respeita, porque, coitada, ela, quando você ouve alguém que fala, ai, Débora, você precisa conhecer tal pessoa. Ah, é? Coitada, afinal, não quero conhecer, não. Quando começa, coitada, ela não tem nome, ela é. A primeira coisa que se fala da pessoa é coitada. Eu já sei que eu vou conhecer uma vítima, entende? Então eu vou ter que me prevenir, eu vou ter que estar com o meu campo bem protegido, entende? Porque é uma vítima. E a vítima, a gente tem a tendência de querer proteger. E nem sempre é de proteção que a vítima precisa. Ela precisa de espaço para É, largar de ser vítima, entende? Então É curioso, é é, curioso as formas que o poder toma, porque a pessoa, às vezes, ela, vamos dizer, nesta sociedade aqui, ela não é ninguém naquele momento que detenha nenhum poder político, policial, ou militar, ou de qualquer outra espécie, né, ou de posição, mas é, ela encontra uma forma de exercer poder através do vitimismo, do coitadismo, né? é, E qual que é o objetivo? O objetivo é de manipular o outro para o outro fazer aquilo que você acha que quer, e isso é poder. Por incrível é, que pareça, para aquela pessoa está sendo poder, e ela acha que está, de alguma forma, extraindo algo de positivo disso, mas e na não tá. verdade não está, e ainda está E não tá. causando um estresse enorme à sua É. volta, né? Veja, É uma incrível. coisa simples para mim, de falar o poder, por exemplo, né? Quando você tem uma pessoa muito amorosa na família, né? Sei lá, uma tia, vamos falar assim, a tia fala, vem almoçar aqui em casa, não sei o que lá, daí você cai na besteira de ir.
Você resolve tomar a má decisão de ir. Daí, quando você chega lá, tem uma lasanha maravilhosa que você fala, puxa vida, que lasanha! Olha o cheirinho disso. Aí você, a pessoa, posso te servir? Por favor, né? A pessoa serve aquela lasanha. Nossa, que você come aquele pedaço. No final, você já mal está respirando, porque o pedaço que foi colocado foi muito grande, né? Então você fala, gostei muito, quero levar para casa um pedaço. Você tem uma embalagem de viagem, dá vontade de perguntar, né? Tem uma embalagem de viagem aí para eu levar um pedacinho para casa? Aí a pessoa fala, agora eu vou te botar mais um pouco. Não, não, não precisa. Eu tô, olha, tô satisfeita, tá? Eu mal tô respirando, ó, tá uma delícia. A pessoa fica séria e daí começa. Passei 2 dias preparando essa lasanha para você, quando você confirmou que você vinha. Então, o molho, só esse molho que eu faço em casa, é um dia com os tomates que eu escolho um por um para fazer o molho. Agora, a massa eu faço em casa. Eu passo naquela máquina que vai diminuindo e vai afinando a massa até ficar dessa massa que você põe na boca, desmancha. Eu falei, mas estava uma delícia. Então eu vou lhe colocar mais um pedaço. Não, eu não, eu realmente estou satisfeita, sabe? Se aquela, uma vez eu brinquei, né? Se você tiver uma embalagem para levar para casa, eu levo um pedaço, porque ela estava muito boa. Tá, mas eu realmente não aguento um segundo pedaço. Aí começa a segunda parte, sabe, da vitimização. Eu fico na cozinha 2 dias e você não vai comer um segundo pedaço da minha lasanha? Então, vamos imaginar uma situação dessa, que é uma situação teoricamente de amor, porque a pessoa ficou 2 dias na cozinha fazendo aquilo para você, mas a pessoa está deixando bem claro para você que ela paga o amor ou demonstra o amor com a comida. Então, gente assim é sempre muito gorda, porque ela come para se autoamar, para se autoaceitar, entende? Ela cria para ela um campo de autoaceitação, porque ela faz isso com os outros, entende? Ela aprendeu desse jeito. Então, tem que trabalhar essa pessoa, deixar bem claro que ela por si só ela é uma pessoa querida, ela não precisa fazer isso, entende? Quer dizer, e deixar claro, sabe? Com carinho, com bem paciência, amor, claro, explicar que não, olha, comigo você não precisa fazer isso, nem que seja só comigo, não precisa fazer assim, porque eu gosto de você de qualquer maneira, com comida ou sem comida, sabe? Pode ficar tranquila. Apesar de você ser uma mão de fada na cozinha, entende? Não precisa, sabe? Que eu gosto de você de qualquer maneira. Então você vai abrindo, tirando as defesas dessa pessoa, porque às vezes a pessoa ela exercita o poder como vítima. E a vítima, se você tem plateia que está assistindo o que você está falando, a plateia falta começar a bater em você, né? Porque a vítima é vítima. A vítima é uma vítima, entende? Às vezes já é conhecida, né? Às vezes a É, coisa é em tal grau que as pessoas já sabem do que se trata. Mas é. pode acontecer, sim. É. Agora, outra coisa que a gente fala sobre a experiência de vida, me lembra um versinho de Olavo Bilac, que meu sogro que me deu uma vez esse versinho, que eu falava alguma coisa, ele falou, vou te dar um versinho, nega. E daí ele me deu, e era muito lindo. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. A vida tem tudo. A vida tem os momentos de muita alegria e tem os momentos de tragédia total, em que você fala, meu Deus, que tragédia! Então, nós falamos um pouquinho hoje sobre aquele furacão Melissa, né, que bateu lá no Jamaica, que 160 milhas por hora. Quer dizer, não consigo nem imaginar como é que aquela ilha ficou. E foi para Cuba em seguida, pegou todo o lado leste de Cuba e continuou para as Bahamas e ganhou mais força para chegar em Bahamas. Furacão categoria 5 que deixou os caras lá que cuidam disso, né, achando que agora eles teriam que mudar a categoria dos furacões,
porque esse foi um dos piores que passou por lá, e eles vão começar a botar categoria 6, categoria 7, categoria 8, porque extrapolou, não era mais para ser categoria 5. Eles classificaram com categoria 5, mas pelo volume, pela extensão e pela força dos ventos, era para ter sido considerado um categoria 6. Eu fico toda arrepiada quando eu lembro disso. Eu já peguei furacão lá nos Estados Unidos, né? Eu sei que é uma desgraça isso, entende? Então, é, sabe, a pessoa às vezes perde tudo por causa de uma coisa dessa. Então, é uma experiência, sabe? Ou então aqueles tornados que eles têm no meio oeste lá, que destrói tudo também, né? Não fica nada, sai gente voando junto com o tornado. Vaca, carro. Carro, eles encontram vaca, não sei onde, sabe? Que saiu voando pelo tornado. É um negócio de uma violência. E os tornados também estão ganhando categorias diferentes agora, cada vez mais fortes, entende? Então, a gente tem que olhar que são fatos que tem aqui nesse planeta que a gente está, entende? Essa região que a gente É, está tem essas eu, coisas, eu entende? publiquei um vídeo hoje do Tom, não sei se provavelmente não teve chance de ver ainda, Não, não mas é vi um vídeo de ainda. 3 minutos e o Hum, Instagram, como sempre fazendo um desserviço, vídeos com mais de 1 minuto e meio ele não mostra para quase ninguém. E também porque muitas pessoas não têm paciência, quer vídeo de alguma coisa engraçada e não tem paciência. E eu é, comentei lá, eu falei, olha, se você não tem 3 minutos para aprender como é que a realidade funciona, para ter um vislumbre, né? Então desiste, né? Vai fazer outra coisa, porque o seu negócio não está em compreender o funcionamento das coisas e nem os mecanismos da realidade. Mas aí o que eu queria comentar sobre isso é o seguinte, é que, de forma muito simples, a nossa realidade ela é criada por três agentes. Nós, cada um de nós, você, eu, né? O outro, para cada um de nós, o outro são todos os outros, qualquer um ou o coletivo, e a fonte. A fonte gera a maior parte do palco, é. do ambiente, ok? Ela gera o local onde nós vamos atuar. Nós e os outros vamos criar o enredo dentro do palco, desta realidade, deste mundo. Bom, nas regras então nós não o mundo que está lá fora, que aparentemente está fora de nós, mas no fundo está dentro, é tudo dentro, mas parece estar fora. Esse mundo, tudo que a gente faz nele, as nossas intenções, as nossas escolhas impactam ele. Então impactam o quê? O ambiente e os outros, e a nós mesmos. E cada um dos outros é a mesma coisa, né? Então a gente vai interagindo entre nós nesse ambiente, vai co-criando um enredo, mas uma parte do enredo também é do palco, e o exemplo do furacão aí é um exemplo que eu acabei usando, que é fantástico. Quer dizer, tá passando esse furacão aí, ele com certeza ninguém criou um furacão com a vontade de criar um furacão. Ah, eu queria um furacão classe 5 que deveria ser classe 8, né? Ninguém criou, porque existe no ambiente desafios próprios do ambiente que são estatísticos, né? O clima é absolutamente estatístico, então tem graus de violência de furacão, de tornados, tem vulcões, tem meteoros, tem raios, né? Tem um monte de coisas no ambiente que vão, né? E que dá aquela agitada e que deixa a coisa, né, mais complexa para a gente interagir com desafios, né? Tu imagina o desafio que é para essas pessoas que estão passando por essa situação desse furacão, que perderam às vezes muitas coisas, que perderam entes queridos, né? E que quando aquilo acaba, tá aquele estado de tudo destruído, e é uma excelente oportunidade para eu exercer a sua vontade de ajudar, o seu amor daqueles que estão mais próximos, que estão ali na região, que podem fazer algo, os que, vamos dizer, que sofreram menos pelos que sofreram mais, e de todos nós de nos contagiarmos de um momento de necessidade de outro, que somos nós também, né? Não existe de alguma forma o outro também é você. E é isso É. que você está tentando aprender. Então, são desafios. E no meio dos desafios tem pacotes de coisas que vêm, como essas que vêm pelo furacão, vêm elevar, né,
faz parte do ambiente, não é nenhuma maldade, né? Faz parte da natureza e do desafio. No final do dia, mesmo para aqueles que pereceram como avatares dentro de um desafio desse, ele não pereceu, ele é consciência, ele volta para a área de transição, vai É, estudar o que aproveitou disto e vai escolher um outro destino, né, turístico, de aprendizado é, turístico para o próximo pacote de experiência. Então, é, a gente tem essa consciência de que somos mais do que o avatar, até numa hora dessa, ajuda, né? Porque a gente não está o Léo, né? Tem situações que acontecem aqui, algumas dependem de nós, outras de nós e dos outros, e outras também do ambiente. E a maioria delas não está sob o nosso comando, mas quando eu busco uma evolução, uma expansão e uma compreensão maior, começo a entender as coisas, começa do perder o medo da morte, que não existe, é uma transição. Dois. é, Outra coisa é como lidar melhor com isso e o que fazer, o que aprender, né? O que pôr em prática a partir disso. Então, são oportunidades e que são desafios. E é uma oportunidade de você ver diferente, atuar diferente, crescer. Tudo aqui são oportunidades, porque não é uma questão de maldade. Nada está sendo feito por maldade ou por castigo. Como a gente já comentou também, isto aqui é uma escola e tudo são desafios, e de todos os desafios eu posso extrair algo de positivo. Né? Agora, essa mentalidade positiva é que ela te ajuda a lidar melhor com as coisas. Então, isso para mim é um dos fatores de expansão da consciência significativo e que acabam deixando você internamente mais equilibrado, com mais é, paz e com mais felicidade, porque você compreendendo as coisas, mesmo nas situações difíceis, que são inevitáveis ao longo de uma vida, uma coisa ou outra vai acabar acontecendo, você fica melhor preparado para lidar com é. isso. O que me lembra de uma pergunta interessante para fazer para você. O Tom costuma falar o seguinte, que é uma frase que eu adoro, tem várias, né? Mas uma delas é que ninguém melhora a sua qualidade de ser ou de consciência, ninguém fica melhor por morrer, ok? É, A não, morte é apenas uma etapa. Você entrou aqui pelo nascimento e saiu pela morte do avatar, mas aquela qualidade que você tem, aqueles valores que você tinha antes e que evoluiu durante a sua vida, eles vão embora com você. Então, o é, ser que você é tem exatamente a qualidade lá nessa zona de transição com a qual você partiu daqui, o que você conseguiu arrumar por aqui durante a experiência. Então, assim, ninguém, né, ninguém é um planeta e vira um sol depois que morre. Quer dizer, tem muita gente, né, que comenta que, não, porque eu vou buscar sabedoria em mim mesmo, né? Não, você pode, com certeza, talvez, de uma outra posição, você até tem uma visibilidade melhor das coisas, mas a qualidade sua é a mesma. A consciência não melhora porque morre, ela melhora por conta do que aproveitou na experiência entre nascer e morrer. O que você acha disso? bom, eu costumo definir assim: você chama o corpo de avatar, eu chamo o corpo de indumentária, roupa, entende? Então, eu já comentei isso uma vez num trabalho aqui com você, que uma amiga minha lá nos Estados Unidos me chamou para ir com ela no cemitério. Ela queria colocar umas flores para o marido dela. E o marido dela era uma pessoa assim, alegre, brincalhona, George, eu lembro até hoje dele. Uma pessoa adorável, adorável. E ela falou, e ela estava rindo comigo até então, daí ela ficou séria e falou séria. Eu vi que mudou dentro dela completamente. Ela mudou completamente na hora que ela falou ir para o cemitério, botar umas flores no túmulo dele. Aí eu falei, por que que você quer botar flor no túmulo dele, né? Aí ela falou, não, é homenagem a ele. Eu falei, tudo bem. Mas você sabe que ele não está lá, né? Ela olhou para minha cara, como assim? Falei, não. O cemitério, para mim, eu olho como se fosse uma lavanderia. E tem roupas usadas, roupas sujas de terra, ou qualquer coisa assim. Ele não está lá. Quer dizer, se você aqui sentada conversar comigo sobre ele e a gente começar a lembrar as histórias dele, que eram sempre divertidíssimas, onde ele estiver, ele vai se alegrar
de saber que nós estamos nos lembrando dele, fazer uma homenagem a ele, conversando sobre tudo que a gente conviveu com ele e curtiu com ele quando ele estava aqui. Porque onde ele está, ele continua com o mesmo senso de humor, não mudou nada. A pessoa que vai para lá não muda nada. E comecei a conversar com ela nesse sentido, né? E eu falei, mas por que que você vai no cemitério colocar, sabe, chorar, porque você já mudou o teu humor na hora que você falou. Chorar diante de uma coisa lá que nos Estados Unidos nem lápide não tem, né? Às vezes tem Na uma grama. plaquinha na grama. É isso aí mesmo, é isso mesmo. Né? Eu falei para ela, nem isso não vai ter, entende? Você vai botar uma flor na grama ali, onde está escrito o nome dele, entende? Quer dizer, ali onde o corpo dele morou, mas já sem ele. Porque na hora que a pessoa morre, o espírito sai e leva o restante dos corpos. Aqui só fica a roupa. Como a roupa, Débora? O corpo é a roupa que a gente usa quando está aqui na Terra, entende? Então, a hora que a gente sai da Terra, a gente deixa essa roupa aqui, porque a gente vai usar outra roupa quando a gente está fora, a gente vai usar um corpo sutil, que você vai até reconhecê-lo quando encontrar com ele no plano espiritual, porque ainda fica por muito tempo, assim, a aparência daquela pessoa fica ainda naqueles corpos todos. E os espíritas chamam de perispírito, né? Que a pessoa se manifesta com a forma e tudo mais no perispírito, né? O peri em torno de, quer dizer, o que envolve o espírito, né? O perispírito. Não é lá no cemitério. É aqui sentada, a gente pega um suco bem gostoso, brinda ele. George, olha, brinde para você, nós estamos aqui lembrando de você, sabe? Que legal, tomara que você esteja tendo aí. Posso falar, linda? Ela falou, pode. Aí eu falei, tomara que você esteja tendo maravilhosas experiências por aí, esteja fazendo planejamentos excelentes para as tuas próximas experiências, ou aqui ou em outro lugar. Tomara que a gente possa se encontrar muitas vezes, porque o encontro com você aqui na Terra foi fantástico. Então, fala com ele palavras assim interessantes que ele vai se sentir bem. Então, relatamos uma outra coisa que é como os mexicanos trabalham o Dia dos Mortos, né? Que vai ser agora, né? No domingo, né? Eles fazem festa. Eles vão para o cemitério fazer festa. Eles levam comida, a família vai toda para lembrar do ente querido, fazendo festa. Eles fazem festa, eles não choram nos túmulos, eles fazem festa. Eles celebram aquele ente que esteve entre eles, entende? Eles celebram um negócio diferente. Então, outras culturas fazem mais ou menos parecido. Eles falam, por exemplo, alguma coisa dentro da linha de alguns japoneses, eu não sei se todos, mas quando eu morei em São Paulo, tinha aí essa história que uma japonesa me explicou, que eles choram durante uma semana, depois não mais. Depois não mais. Porque se chorar mais de uma semana vai prejudicar a energia, a estabilidade daquele ser que foi para o bardo, entende? Então eles falam, não, não, a gente não chora mais, chora uma semana só. Depois pronto, acabou, não chora mais. A gente só pensa naquela pessoa, fazendo pensamentos de alegria, para pensamentos de esperança, assim, porque a pessoa não sofre. Porque quando a gente pensa com tristeza, a pessoa sofre porque está sentindo que nós estamos chorando por ela e a pessoa fica aflita, ela quer vir para cá para nos ver. Não, não, não. Toca a tua vida é uma outra vida agora. Quando der, a gente se encontra. E a gente se encontra em sonho, a gente se encontra quando a gente dorme, sabe? Porque ninguém morre. Entende? Esse é o detalhe. Ninguém morre. A pessoa deixa o corpo aqui, a vestimenta, como eu chamo, né? Você chama o avatar, né? Deixa aqui, né? E vai. Entende? Então, uma vez eu estava lendo sobre alguma coisa sobre os pleiadianos, que eles vivem 1.200 anos, mais ou menos.
E que eles, às vezes, eles trocam de corpo, porque o corpo fica velho, não serve mais, eles trocam o corpo e continuam vivendo conscientemente tudo. É como se tirasse um corpo, botasse um outro, continua a viver. Entende? Quer dizer, eu achei essa ideia fantástica. Vai envelhecer, começa a doer alguma coisa, que é a idade do condor, né? Trocar Troca o esse corpo. joelho, trocar essa lombar aqui. Entende? Quer dizer, então sabe, eu já fiz cursos residenciais em que a gente falava durante muito tempo sobre a vida depois da vida, qualquer coisa assim. O Instituto tem bastante curso que fala nesse sentido. Eu me lembro de um aluno, esse aluno era de Goiás, e ele falava: nunca na minha vida eu imaginei, ele já tinha uns quase 70 anos. Ele falou, nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar, fazer um curso onde a gente fala da morte, lida com a morte, e eu tô rindo desde a hora que eu cheguei. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, entende? Mas são os trabalhos do Instituto Monroe, porque a gente entende que a morte não E existe. isso acontece porque essa pessoa nunca foi num funeral e encontrou antigos amigos que não via faz tempo. Pois é. Então ela ia saber como é que você faz para rir num funeral, né? Assim, sem desrespeito algum, obviamente, Sem você está lá em desrespeito respeito a algum, é alguém, claro, é. mas também acaba sendo uma oportunidade, porque tem pessoas que você encontra muito raramente, que faz tempo que você não via, e acaba encontrando nessas situações e acaba É, rememorando algumas coisas, inclusive memórias da interação de cada um com a própria pessoa que faleceu. É é, uma forma muito mais leve de levar as coisas, porque não há motivo, né? O motivo que tem da tristeza, o único, né, real, é a perda da convivência entre a camaradagem que existia com o personagem, entre as pessoas que ficaram e o que partiu. Agora, ninguém morreu, né? Na verdade, não, ninguém morreu, né? não A pessoa foi morre. para novos desafios, para novas oportunidades, como ela faz o tempo todo, mesmo quando está aqui, né? É, A vida é uma sequência de desafios e de oportunidades. E a vida ela é muito maior do que apenas aquela do Avatar. E é, comentando sobre a questão do Avatar, né, para quem não tem talvez não saiba, né, o motivo pelo qual a gente aqui chama de Avatar não tem nada a ver, em princípio não tem nada a ver com determinada religião ou coisa parecida. O motivo é justamente o videogame, né? O Tom usa linguagens modernas, então ele usa exemplos de videogame. E quando você está falando que a realidade é virtual, um videogame é um exemplo excelente. Você tem aqueles pequenos personagens lá dentro da tela que você controla remotamente com um joystick ou com um teclado, né? E aquilo só faz o que você, a consciência de verdade, está mandando. Então o exemplo é excelente para a consciência pilotar um boneco dentro que manifesta dentro dessa realidade, né? Um personagem, uma pele que você pilota aqui dentro dessa realidade. Então vem diretamente da questão dos videogames. Agora, por que que eles chamam Avatar no videogame para aqueles pequenos personagens? O motivo é claro que aquelas religiões indianas lá atrás, onde os deuses vinham experimentar alguma vida, alguma atividade aqui na Terra, né, entre os humanos, e para isso eles tinham necessidade de um corpo que era um avatar, que eles chamavam de avatar, onde aquele deus vinha, se manifestava através de um corpo humano. Né? Então, é óbvio que, né, usaram esse fundamento de religiões indianas antigas para descrever esses personagens. Inclusive, o pessoal que brinca no WhatsApp, no Instagram, tá cheio de avatar para todo lado, né? É aquele mesmo conceito, é aquilo que te representa naquele mundo. Naquele mundo virtual do WhatsApp ou do Instagram, aquele avatarzinho está te representando lá. E você interage através dele. E aqui é a mesma coisa. Quem que você é? O avatar, o corpo, o personagem? Não, você é, é a consciência, né? é, Então o avatar vem daí, mas é aquela história, né? A gente acaba dando aquela nomenclatura que ache mais adequada, né? Tem alguns é, que eu estudava aqui, o pessoal brincava, né? É vasilhame, veículo, é.
capa, chama do que você quiser, né? Chama de abobrinha. O problema não é o nome que a gente dá, é compreender É aquilo que está sendo compreender. transmitido. Mas É. esses diferentes nomes ajudam que cada um tenha a sua compreensão de forma mais fácil possível, né? Agora, outra coisa que a gente também já falou durante um outro trabalho foi ter experiência específica de olho aberto, não dormindo, de falar com uma pessoa que já partiu, como os trabalhos da Sônia Rinaldi, que nós estávamos falando aqui, né? Uhum, Que é transcomunicação instrumental, e ela traz a tela do computador, né? Através de um contato que ela tem do outro lado, ela traz na tela do computador a pessoa que partiu para o outro lado, para que você perceba que ele está vivo, uhum, está se mexendo, está tudo. Então, a pessoa vê claramente, quer dizer, hoje o maquinário que a gente aparece e vê na internet, né? Procura o nome Sônia Rinaldi na internet, que quem quiser saber alguma informação sobre ela tem esse trabalho de transcomunicação instrumental, né? Ela mostra, né? Ela mesmo fala que quando o marido dela faleceu, ela ficou assim muito assim abatida na hora, porque foi uma doença muito longa e ela estava cansada. E ela depois que voltou do cemitério, ela foi dormir e que no dia seguinte ela ligou ao computador, né? E que o contato do outro lado falou para ela o nome dele, João, sei lá qual era o nome dele, não me lembro mais. O João está aqui entre nós, ele chegou bem. Quer dizer, ela recebeu a notícia do contato dela, que o marido dela já tinha chegado lá e estava bem, quer dizer, e ela provavelmente deve ter entrado em contato com ele depois, né? Assim, e a gente está nessa mudança dimensional, entrando em quinta dimensão. E outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa falou: Você sabia que estão falando que entrada na quinta dimensão, nós vamos ter um celular que a gente pode conversar com os seres queridos que partiram? Eles vão estar aqui no nosso celular? Assim, eu falei, olha, eu posso até aceitar, porque em 1990, quando alguém me falava que eu ia usar um telefone, eu ia olhar o rosto da pessoa no telefone, eu falei, nossa, que loucura, então eu vou ter que estar sempre penteadinha, arrumadinha, não posso falar de pijama, não posso não pode atender o telefone de qualquer maneira, não sei o que lá, né? Daí eu falei, eu achava aquilo que não era possível, entende? Quer dizer, agora ouvindo isso, de repente é possível. Então, para aquelas pessoas que precisam de uma confirmação, só acredito vendo, só acredito, só falta fala, acredito pegando, né? Só falta isso. Logo nós vamos ter a nossa mão aí, celular, para conversar com os seres do outro lado. Por enquanto, você precisa da intermediação da Sônia Rinaldi, mas depois, quer dizer, é uma mudança. Mas eu já vou avisando sempre para todo mundo, na hora que você quiser falar com seu ser querido, sei lá, mãe ou pai, ou sei lá qual ente da família ou amigo, sei lá, que você gostaria de falar, vai num cantinho sossegado, em paz, conversa com essa pessoa. Oi, fulano, olha, seguinte, eu tô sentindo sua falta, viu? Tudo bem, eu sei que você tá bem por aí, tudo mais, assim, só queria ficar um pouco por aqui pensando em você, sabe? Eu sinto um pouquinho a tua falta, mas tudo bem. Eu espero que tuas aventuras novas aí nessa vida nova que você está tendo sejam boas, né? E o dia que a gente se encontrar, eu quero ouvir tudo, tudo. Daí não vou ser eu que vou estar falando, é você que vai falar sobre todas as aventuras e tudo que você desenvolveu aí nesse tempo que você chegou aí primeiro, né? Então, eu já tive essa conversa com a minha mãe. A mamãe faleceu em 2019, quer dizer, já faz 6 anos, né? Então eu de vez em quando eu encontro com ela e eu falo, oi, mãe, sabe? E ela olha, sabe? E fica toda feliz e vem na minha direção, entende? E é muito interessante. Só uma vez que ela se manifestou inteira. Eu estava na cozinha lavando louça e ela surgiu do meu lado, vrum, e sumiu. Cara, eu levei um susto tão grande, porque foi uma pessoa que aparece do teu lado.
Aí quando ela estava saindo, que eu vi que era minha mãe, entende? Porque ela entrou e saiu. E ela queria me dar uma. Eu falei, ok, mãe, calma, eu vou lá na sala, vou sentar lá, vou parar aqui minha louça. Aí lavei a minha mão, vim para a sala, peguei um caderno, falei, qual foi, mãe? Qual foi? E era uma mensagem que ela queria dar para o meu irmão e que realmente aconteceu. Ela queria avisa teu irmão para não sair de casa na terça-feira. Foi isso que ela falou. E eu liguei para ele não me levou a sério. Que bobagem, que besteira, como sempre, né? Porque eu sou a única, assim, desse jeito na família, né? Então, que é isso? Sei que ela é meu irmão mais velho, né? E ele até esqueceu do assunto. E na terça-feira, ele era o dia dele ir no supermercado, ele costumava ir na terça-feira. E ele foi. E quando ele estava voltando para casa dele, né? Ele disse que estava quase chegando na entrada da garagem e que ele sentiu um peso no pé dele e o pé dele afundou o acelerador e ele deu uma arrancada que ele não sabe como é que aquilo aconteceu e uma árvore caiu atrás dele, pegou o carro de raspão, assim, de raspão. Quer dizer, se ele tivesse entrando na velocidade que ele estava, ele teria morrido ali, que a árvore partiu o carro, que era uma árvore grande. Então ele falou, pô, ele contou, ele falou, pô, eu falei, é? Ele falou, e o que foi isso do meu pé ficar forte de repente? Eu falei, mamãe do teu lado, provavelmente, né? Pisou no teu pé. Pelo amor de Deus, Dé, não fale uma coisa dessa. Eu falei, Não fale ela, uma coisa dessa ela mesmo, mas é uma coisa extremamente positiva. positiva, ela te salvou, cara. Só pode ter sido isso, né? Entende? Ela apertou teu joelho, teu pé afundou o acelerador e você foi mais O rápido. cara E a sentiu árvore o peso caiu. no pé e ele nem imagina que pode ser para algo positivo e ele não imagina que possa ser algo É, positivo. né? Eu achei muito interessante isso, sabe? É, Quer dizer, eu tô acostumada com isso, entende? Que é a minha vida desde que eu nasci, isso, entende? Então, a conviver com o pessoal que morreu, mas não morreu, não, tá vivo, entende? Tá vivo. Então, a pessoa tem que entender isso, sabe? Nas experiências de quase morte, sabe? Com as pessoas que voltam das experiências de quase morte, tem essa certeza, a certeza. Eu conheci um cara que morreu três vezes, e voltou, sabe? Ele é um querido. era um Eu falo, especialista. eu falo, cara, ó. Tu deve ser ruim mesmo, hein, cara? Olha, estão te Não te devolvendo aceitam lá, pô. de jeito nenhum. Sabe? Ele é muito fofo, é um querido mesmo, um querido. Ele dá uma risada com isso, sabe? Ele é uma pessoa. E ele fala, né, que ele voltou e a vida para ele é um, sabe, não interessa o que aconteça, para ele é tudo uma alegria, sabe? Porque ele está aqui de Claro, volta. Outro que passou por isso foi o Eben Alexander, né, que claro. foi da linha de pesquisa do Instituto Monroe, né? Que ele teve uma experiência de quase morte, quase morreu mesmo. Ele chegou Uhum. a praticamente ser declarado morto, porque ele estava com 3% do cérebro funcionando, né? Agora, você falou uma coisa muito importante agora, que talvez passe desapercebido, então eu vou reforçar aqui, né? Porque você falou, começou falando da Sônia Rinaldi, mas você deixou bem claro que isso é uma coisa bastante pessoal que qualquer um pode fazer, Qualquer ok? um. Comunicação é algo que você faz com a sua vontade, com o seu coração, com a sua intenção. Então, desde É, que você tenha a vontade de comunicar alguma coisa, seja para quem for, esteja morto ou esteja vivo, mas você não possa falar imediatamente e diretamente, né? Muitas pessoas às vezes têm alguma coisa que ficou mal esclarecida, alguma coisa antes da morte do ente querido que acabou não podendo ser e ficou com algo pendente, aquilo está incomodando a pessoa. Cara, se você fizer exatamente o que a Débora falou, você vai para o seu canto, você se aquieta, aquieta o seu coração e transmite com vontade o que quer que você queira falar com esta pessoa, que ela vai receber. E se você pôs alguma questão, possivelmente, de repente, em algum momento, até alguma resposta você vai receber. É que as pessoas, algumas têm mais percepção, outras têm menos, mas às vezes a pessoa pode perceber algum tipo de sinal, alguma coisa que acontece na sequência, alguma coisa que alguém está passando e fala de repente que tem a ver com um assunto que a pessoa não podia nem saber do que você estava pensando. Então, respostas podem vir de várias formas. E às vezes não é nem necessário a resposta, você só quer transmitir algo de positivo, um carinho, um pedido é. de perdão ou uma desculpa que você não perdoou e você está querendo fazer isso. Faça do coração uma comunicação do que você quiser
para o ser que for, que tenha partido, o ente querido, ou que esteja vivo, mas, por exemplo, às vezes você está brigado com a pessoa e não está abrindo a comunicação, é uma forma de você falar coisas do coração, né? Não, É, não é uma área onde ninguém pode mentir e enganar ninguém, porque não, essa comunicação ela é muito transparente. Então, assim, se você não quer comunicar algo de positivo, e se isso não tá sendo algo positivo, nem tente, porque não dá para você fazer isso de forma fingida. Tem que ser uma comunicação do coração. é, Mas qualquer um pode fazer isso dentro de si mesmo, né? É, é, é um momento ali de paz, tranquilidade, quieto no seu próprio canto e passar essa mensagem independente de ter outros intermediários aí na jogada, porque a mensagem chega, né? Isso é é, certo. é. Então, as pessoas têm que entender que em 1955, o Robert Monroe teve a primeira experiência dele sem nunca ter tido nada antes. Ele tinha 55 anos de idade e ele faleceu com 85 anos, né? Então, ele viveu 30 anos essa experiência. As pessoas às vezes me falam, eu sou muito velho para aprender isso. Não, Não tem não, não idade. é, não tem idade. Eu ouço isso muito. Às vezes a pessoa vem fazer entrevista para poder fazer o curso, não sei o quê. Não sei o quê. Ai, Débora, será que eu sou elegível para esse curso? Como assim elegível para esse curso? Do que você está falando? Não, é porque eu já tenho quase 60 anos. Eu falei, olha, o Robert Monroe começou com 55. Você que sabe. Você que sabe. Aí o cara acaba se animando e acaba vindo e fala: Nossa, aquele dia foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu tô tão mais seguro, eu me sinto mais seguro. Também essa é uma vantagem quando você percebe que você é capaz de se controlar, de se reeducar, de se retomar, de regenerar suas células. Quando você se sente com todas essas capacidades, a tua vida muda. A tua vida muda. Porque você tem poder, um poder positivo sobre você. É a única coisa que de verdade você pode ter algum poder é sobre você mesmo. Não adianta. Você não consegue ter poder sobre ninguém. Você pensa que tem, mas não tem. A pessoa, na hora que você vira as costas, a pessoa faz o que ela quer. Entende? Você não tem poder sobre ninguém. Você tem poder sobre você. Você quer mudar alguma situação? Muda você. Não tem. Ah, E isso muda tem um você. corolário extremamente positivo. Você não tem poder para fazer ninguém fazer qualquer coisa. Não, E ninguém, em contrapartida, tem poder de te forçar a fazer qualquer coisa não, se não. você realmente não quiser. Se você É, for lá e fizer, é porque você queria. Porque o é isso cara, no aí. máximo, ele pode te sugerir e te influenciar, mas ninguém te comanda a menos que você entregue os pontos. É, Mas é é. muito bacana, porque você tanto não tem poder sobre o outro, como o outro também não tem Também poder não tem poder sobre sobre você. você. É o capitão Então, do seu navio. então, sabe, esse era o nome do livro do Skip Atwater, que foi um dos presidentes do Instituto Monroe, muito amigo do Robert Monroe. Sobre ele tinha ele escreveu um livro sobre Captain of My Ship, né? Falando sobre todo o trabalho que ele tinha, né? Desde formação com ele mesmo, né? As experiências que ele teve no Instituto, né? Que ele entrou lá, ele não tinha experiência, ele entrou, foi ajudar o Robert Monroe e se apaixonou por tudo. Era a pessoa que trabalhava com a tecnologia, trabalhava com os laboratórios, até se aposentar, né? Então, ele, uma pessoa maravilhosa, né? Muito bacana mesmo, né? O outro, John McMoneagle, fazendo trabalho de experiência de Visão visão. remota. Visão remota, né? Que é diferente de visão à distância. As pessoas confundem as duas coisas, não são a mesma coisa, elas são coisas diferentes, né? E a gente tem tanta coisa, a gente faz tanta coisa legal com a telepatia. Veja, você começa a pensar numa pessoa. Ai, acho que eu queria falar com a Liliana. Ai, tenho vontade de falar com a Liliana. Puxa, quanto tempo eu não falo com a Liliana. Você fica pensando, dali a pouco, um dia, 2 dias, Liliana te escreve. Faz 2, 3 anos que você não fala com Liliana. Tô pensando tanto em você que eu resolvi te ligar.
Eu resolvi É, e às descrever. vezes liga também, né? Às vezes liga, é isso daí. Quer dizer, veja as nossas capacidades que a gente não tem, não para pensar, entende? Sobre tudo que a gente pode fazer. Mas essa da regeneração das células, eu vou te mandar esse texto, Mário. É muito interessante de que você é capaz de regenerar suas células. Você é capaz de se autocurar regenerando as suas células. Você conversa com elas e você entra em outros ambientes em que você começa a ter uma vida mais saudável é, é, por causa disso. Ontem eu recebi um telefonema de uma amiga, sabe? E ela é médica e ela é geriatra. E ela falou para mim, eu não poderia ser só médica. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você não está entrando numa idade de geriatria. Eu falei, como que não? Ela falou, não, você pode ter no teu calendário, na tua certidão de nascimento, essa ou aquela data, mas o teu físico e a tua energia não fazem isso. Você, quando muito, tem perto de uns 50 anos. Quando muito, quando muito. Falei, eu seria mais nova que meu filho mais velho. Aliás, que os meus dois filhos, né? Eu não sei como é que a coisa aconteceria, eu seria mais nova que eles dois. Mas ela, sabe, é o você não envelhecer, porque você vive uma vida, sabe, com esperança, com alegria, com confiança. Não que as coisas ruins não te aconteçam, mas você aprende a ver de uma outra forma. Tem um trabalho que o Instituto fez com o Peter Russell. O Peter, ele, prêmio Pulitzer Cérebro Global, ele tem uma meditação que a gente faz em curso, e essa meditação propõe que você encare o problema por um outro prisma. Então, se o problema parece que não tem solução, muda de prisma, muda de ângulo, olha por um outro lado, relaxa, volta, olha por um outro prisma, encara não por esse lado, mas por aquele outro lado, não por essa linguagem, não por essa outra linguagem. Ele propõe que você contorne o problema e encare o problema de outras formas, por ângulos diferentes, para encontrar uma solução. Porque você nunca vai encontrar uma solução fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Você tem que mudar aquilo que você vai fazer. Entende? Já Aí dizia você o Einstein, inclusive. isso daí. Einstein falava que você não encontra a solução de um problema no mesmo estado de consciência em que o problema foi criado. Você tem que mudar o teu estado de consciência. A gente aprende isso desde o curso básico, fazendo os cursos do Instituto Monroe. Então, a minha assim, alegria, paixão, dedicação ao trabalho do Robert Monroe, né? E ele chama aqui a família Monroe no Brasil, né? Ele fala, aí é a família Monroe Brasil. Ele uma vez me falou, você tinha que mudar, ao invés de chamar Instituto Monroe Brasil, você tem que chamar Família Monroe Brasil, porque vocês são uma família, né? E eu me sinto assim, os alunos me ligam de volta, contando, Débora, você se lembra? Eu falo, claro que eu me lembro. Até você falou, nossa, que memória, é isso mesmo. E como é que tá isso? Não sei o quê. A pessoa fala, pois é, resolvi, não sei. Quer dizer, coisas que a pessoa me conta em curso, durante os trabalhos, 3, 4 anos depois eu me lembro, quando a pessoa me liga, olha, eu quero fazer uma reciclagem, quero fazer alguma coisa assim, eu lembro, falando, claro que você está se lembrado, claro que eu estou lembrada. Você não falou isso, não falou aquilo, falei, é assim, sabe? Como é que você lembra? Eu falei, pois é, minha cabeça, eu tenho memória para algumas coisas, para outras não. Eu não tenho memória para números, por exemplo, nada, zero. Memória para números é zero, zero, não tem, Eu não estou tem. sentindo que a sua memória está melhor que a minha, Débora. Deixa eu te comentar uma coisa, Débora. Deixa eu pedir para você abrir um espaço aqui para considerações finais e para É. falar de qualquer coisa a respeito de palestras que você esteja fazendo ou de cursos para avisar as pessoas. É, é Por isso favor, daí. deixa aí, porque Nós estamos fazendo os nossos cursos, né? Acho que eu tenho acho que uma vaguinha só que eu tenho, ou não, talvez nem tenha. Mas a partir de janeiro nós temos vagas. é, Vamos falar de- desse jeito.
Você pode ter uma só ou nenhuma neste momento, mas não quer Nesse dizer que na momento, sequência não vão abrir é, outras. vai abrir outras. E o contato comigo, de novo eu explico, as pessoas falam, por que que você não passa o WhatsApp? Eu falei, porque eu não dou conta de atender, sabe? Eu não dou conta. É muita Uhum. gente ligando, eu não dou conta mesmo. Eu já tive que trocar telefone, entende? Eu não dou conta, sabe? Não dou conta. Já cheguei a ter dois celulares, eu quase enlouqueci, entende? Eu falei, não dá, não dá, não dá mesmo, sabe? Telefone na casa, eu acabei desligando. Eu falei, meu Deus, aquilo tocando o tempo todo, eu não dou. Eu tinha que atender, eu tinha que fazer as terapias, eu tinha que fazer os cursos, o telefone tocando, sabe? Uma coisa de você tinha que tirar, desligar o telefone, sabe? Ficava mais tempo desligado do que ligado. Falei, eu não. Então, não, eu não uso o WhatsApp, eu uso o e-mail. D de dado é 66 sacs, SACHS, arroba gmail.com. Por que o 66? Tanta gente me pergunta. É porque eu venho de uma família de 66 açorianos que vieram, casais de açorianos que vieram para o Brasil 1700, sei lá, coisa assim. E um casal dessa minha família foi um dos fundadores, junto com outros, quer dizer, mais 65, fundaram a cidade de Porto Alegre, que se chamava Porto dos Casais. Então, é uma homenagem à minha ancestralidade, né? Desse lado, que é uma ancestralidade açoriana, tem ancestralidade espanhola, açoriana e italiana. Então, é bastante, assim, incrível, eu gosto demais do Sul. Todas as vezes que eu fiz curso lá no Rio Grande do Sul, nossa, eu me diverti muito. Meus filhos falam, mãe, você vem falando com sotaque gaúcho, tchê? Eu falei, claro, né? Mas é claro, claro, não tenha dúvida. Por certo, né? Não tenha dúvida. E eu adoro o pessoal lá do Sul, não tenha dúvida, eu gosto. Eu gosto de gente, eu gosto de gente, eu acho que é mais ou menos isso, entende? Tem algumas gentes que parece que eu me sinto melhor, mais ligada ainda, mas eu gosto de gente. Então, é o meu e-mail. E para saber alguma coisa do trabalho, procurem Instituto Monroe Brasil, com S. Monroe, que nem amortecedores Monroe, né? É Monroe, e o último nome, Brasil com S. Muita gente vai escrever Brasil com Z e não chega a lugar nenhum, que é Instituto Monroe Brasil. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, Instituto Monroe Brasil. Tem as nossas conversas lá, diversos outros papos com o Mário, diversas outras entrevistas, palestras, participações em congressos, vocês encontram tudo lá. Minha entrevista com o Jô Soares, a minha entrevista com o Medrado, que é do Nordeste, né? Que é uma pessoa maravilhosa, eu gostei demais do Medrado. A gente riu demais, a gente riu demais. Acho que eu nunca ri tanto quanto com aquela entrevista com o Medrado, né? E ele também tem um trabalho magnífico sendo feito em Salvador, como se fosse uma cidade modelo, mais ou menos isso, como assim, tipo, tem escola, tem farmácia, tem residência, tem uma opção de coisa assim em torno, hospital, como se fosse é um bairro que ele criou com todas as possibilidades para ajudar pessoas com dificuldades financeiras, entende? Então, é uma coisa parecida com o projeto do Divaldo, né, que fez também uma coisa assim, o Medrado tem uma coisa assim também. E ele me convidou para uma entrevista, e eu fui. Nossa, mas como a gente deu risada, meu Deus do céu. Eu fiz diversos cursos em Salvador, né? Então a gente riu muito. Então eu espero encontrar vocês em frente. Se não encontro vocês, um Feliz Natal, uma maravilhosa passagem de Nossa, já estamos ano. chegando num momento desse, hein? Brincadeira. Brincadeira mesmo, né? Eu costumo celebrar também o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, né? Eu agradeço a Deus tudo que eu aprendi durante o ano, todas as lições que eu tive durante o ano. A vivência que eu tive nos Estados Unidos me fez entender que esse Dia de Ação de Graças para os americanos é mais importante que o Natal, que é o dia que eles agradecem a Deus
todo o aprendizado, todas as graças, toda a coragem, toda a força que eles tiveram, o alimento que eles tiveram, a união em família. Eles agradecem todas as benesses que a gente esquece de agradecer, porque parece que faz parte. Não, não faz parte. Tudo a gente agradece. E quando a gente agradece, a gente recebe mais. E depois nós celebramos o Natal, né? Então, mas Natal, eu tenho outras maneiras de também reagir no Natal, porque eu não gosto da ideia de uma data comercial, entende? Eu gosto mais de uma ideia Pois é, que na de um, re- verdade, para a de um maioria das re- pessoas é que acabou virando, né? eu Em vez gosto de de um ter a recomeço. questão do espírito natalino, de boa vontade, de amor, acabou virando um negócio de comprar e vender. Você vê, ó, nós estamos em outubro. Aqui em frente de casa já tem uma baita de uma árvore de Natal no shopping. Entende? Quer dizer, todos os lugares já estão com tudo de Natal. Natal vai ser em 24 para 25 de dezembro. Já Já estão está. vendendo o panetone faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Então, isso me incomoda, sabe? Essa É, coisa comercial. Os espanhóis celebram a troca de presentes dia 6 de janeiro, que é dia de Reis. Que dia de Reis foi quando eles levaram os presentes a Jesus, né? Então, é dentro de mas dia de agora, Reis. vamos dizer, nós estamos na situação que estamos, na sua cidade, na minha, no país, no mundo, por conta disso, porque É, as coisas viraram apenas comércio e materialismo, e é, as pessoas acham que nada mais importa e são instigadas a seguir pensando assim, não despertam, e nessa realidade onde apenas o materialismo importa, nada mais importa. O outro, o ser humano, o amor, o contato não importam. E é isso que está nos levando nessa direção. E é isso que a gente precisa mudar, precisa começando por mudar. cada um de É. nós mesmos. Débora, muito Oi, obrigado a você por mais esta oportunidade. Se não nos encontrarmos, a gente troca mensagens. Tudo de bom para você. Felizes festas, felizes comemorações e que sigamos contribuindo para um mundo melhor, onde as pessoas se compreendam mais e começando compreendendo mais sobre si mesmas, que é o ponto crucial. Muito isso obrigado, daí. Débora. Tudo de Tá, bom. obrigada a você. Obrigado a todos que nos assistiram também, tá bom? Obrigada. Valeu.